fé que é da boca para fora. Uma fé que é apenas uma capa de crente, uma capa de quem tem fé. Uma capa para mostrar algo para as pessoas. O humano, por natureza, nós somos espirituais. Ninguém consegue deixar de ser espiritual. E também nós somos seres sociais. Então, muitas vezes, nós encontramos, as pessoas no mundo encontram religiões, encontram lugares onde elas devem suprir essa necessidade espiritual e elas tentam encaixar em alguma tribo, alguma igreja, alguma religião, alguma seita. As pessoas buscam isso. As pessoas estão atrás disso. Agora, o problema é quando elas entram na igreja de uma forma errada. Quando elas vêm através da igreja, através de uma fé superficial. E elas sentam no banco da igreja e elas continuam vivendo, indo, caminhando, andando com uma fé que não é a de Cristo, que não é de Paulo, que não é de Tiago. Uma fé superficial. É isso que Tiago está tentando demonstrar aqui. Na verdade, quando nós temos uma fé que não transforma, é uma fé morta. E muitos de nós, muitas vezes, estamos dentro de uma fé morta. Dentro de uma fé que não transforma a nossa vida. Tiago, ele literalmente está falando assim, olha, essa fé que vocês demonstram não é a fé de Paulo. Essa fé que vocês demonstram nem mesmo é a fé que Abacuque disse, o profeta Abacuque disse. O justo viverá pela fé. Vocês não entenderam. Não é aquilo que a palavra de Deus explica. Essa fé que vocês estão falando não é uma fé verdadeira. É uma fé fingida. O próprio Paulo usa esse termo. É uma fé superficial. É um distintivo espiritual. É uma carteirinha de crente. Eu sou crente. As pessoas gostam de falar. Até pouco tempo atrás, e agora as coisas estão mudando um pouquinho no Brasil, mas até pouco tempo atrás era até moda, começou a ser moda, você ser crente. Você posta versículo. Eu sou crente. Eu até vou na igreja. Olha só. Eu estou com fé. Eu creio em Deus. Eu acredito na palavra de Deus. É uma capa. É algo que as pessoas precisam mostrar. Precisam suprir as suas necessidades espirituais. Mas não é a fé que Deus ensinou. Não é a fé que Cristo deixou para nós. Tiago, ele continua dizendo ali no versículo 14, ele fala o seguinte, será que essa fé pode salvá-lo? Será que é essa fé? Será que é essa que você demonstra que pode salvar você de alguma forma? Sabe uma coisa interessante? No Brasil, especificamente, todo mundo gosta de falar de fé. Vocês já repararam? Todo mundo gosta. Todo mundo tem fé. Você vai do rock ao samba, você tem letras com fé. Do rap, do reggae, de todos os estilos musicais, na literatura, nas novelas. Você tem jogadores de futebol falando a respeito de fé. Fé em Deus, nós vamos virar esse jogo. Será que essa fé pode salvar vocês? Será que é essa fé que você carrega, superficial, xoxa, pequena, sem razão, sem lógica, sem fundamento, sem mudança de vida, sem transformação de caráter? Será que é essa fé que pode salvar você? Eu lembro um meme que eu vi há pouco tempo atrás, que o cara vê com aquelas músicas dramáticas do Instagram, né, tocando Oceans lá, e o cara vê um cara com uma sacola amarrada no pé, andando com uma sacola, claro que é zoeira, né? Mas ele olha aquilo e fica, nossa, eu preciso ajudar esse cara. Ele vai, traz uma caixa da Nike, um tênis. Quando o cara abre a caixa, está cheio de sacola dentro. Ou seja, o cara entregou a sacola para ele ter mais sacola para usar. E muitas vezes, na verdade, é essa forma que nós suprimos as pessoas. A gente dá mais do mesmo. A gente se esquiva. E não só no sentido social, porque a ênfase de Tiago não é no social aqui, nesse capítulo. A ênfase também pode ser social, a gente precisa ajudar, auxiliar as pessoas, mas ele está falando aqui, vocês não entendem que isso não tem proveito? As pessoas vêm e vocês simplesmente falam a paz do Senhor, vá em paz.
Isso era religioso, o shalom dos judeus era algo muito importante. As pessoas se cumprimentavam com a paz. E olha só, ele está teologicamente correto. Ele está dando a paz para a pessoa. Ele é um homem de Deus que está dando a paz para aquela pessoa, mas ele não faz nada em relação a ela. Que proveito tem essa fé? Que proveito existe o jargão religioso sem a prática de piedade? É isso que Tiago está tentando passar. Keith Green, que foi um hippie que se converteu na década de 70, ele escreveu uma música, Sleep in the Night, que o Clamor pelas Nações, o Robortello, o Fernandinho, traduziram, chamado Adormecido na Luz. E um trecho dessa música fala: ele traz pessoas à tua porta, mas você não se importa. Fecha os teus olhos e diz: vai embora, Deus te abençoe. E os céus então choram. Na escrita grega, ele é cínico aqui, é um cinismo estoico que ele utiliza aqui. Ele fala assim: você tem fé? Eu tenho obras. Me mostra a sua fé sem obras. Me mostra a sua fé que não vale de nada. Eu mostro a minha fé através daquilo que eu faço, aquilo que eu exerço. Não somente nas ações externas, mas nas ações internas da vida. Me mostre isso. Se você não está sendo transformado, algo de errado não está certo. Alguma coisa precisa ser consertada na sua vida. Se algo não está operando dentro de você, se você não está com aquela ânsia de mudança dentro de você, aquela quebra de orgulho, aquela quebra de ego dentro de você, algo está errado. Até quando você vai viver enfurnado, talvez em pornografia, talvez em orgulho, talvez em pecados, talvez em idolatrias? Até quando? Que proveito? Será que essa sua fé vai te salvar? Será que essa sua fé sem ações, sem obras de justiça, sem transformação vai te salvar? Se nós olharmos a realidade do nosso Brasil, nós falamos muito, na década de 80, 90, saíram vários estudos falando que o Brasil se tornaria o país evangélico. Mas eu vou com Ravenhill. Do que adianta nós termos 80, 100 milhões de evangélicos e o Brasil está do jeito que está? Será que existe fé proveitosa? Será que existe uma igreja forte nesse sentido da fé? Será que existe uma igreja que transforma a sua nação através das obras de justiça? Ravenhill fez esse questionamento para o seu amigo porque ele sabia. O que adianta professar da boca para fora? Onde estão os homens e mulheres de Deus? Onde estão aqueles que vão transformar o seu ambiente do lar? Onde estão aqueles que vão transformar o ambiente de casa, o ambiente do trabalho, o ambiente da faculdade? Onde estão as pessoas que, às vezes, não precisam falar nada, mas as pessoas veem uma moralidade, veem uma justiça, veem o amor de Cristo Jesus dentro da vida delas? Onde estão? Será que nossa fé tem proveito? Ou será que nós estamos vivendo apenas numa religiosidade, numa capa de religiosidade? Não se engane, queridos. Muitas vezes o pastor Edson já falou isso. Você pode sentar no banco da igreja, crescer no banco da igreja, casar no banco da igreja, ter filhos no banco da igreja, ter netos no banco da igreja e acordar no inferno. Esse é o questionamento que Tiago está fazendo para a igreja, para mim e para você. Porque é necessário ação. É necessário mudança de vida. É necessária uma transformação que é de dentro para fora. Será que a nossa fé tem proveito? Será que nós estamos como mortos vivos, com uma fé errada, sem ações, sem amadurecimento, sem obras de justiça? Pessoas que às vezes estão há anos do mesmo jeito. Não transformam, não se tornam com um caráter mais aprovado diante de Deus. Não muda o caráter, não muda a sua personalidade pela cruz de Cristo. Será que essa fé tem proveito? E na realidade essa palavra é para nós.
Essa palavra ecoa até os dias de hoje. Tiago falou para aqueles que estavam naquele período, mas Tiago também falou para nós. E a pergunta de Tiago é: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Será que você está como morto-vivo? A boa notícia é que Deus é especialista em ressurreição de mortos. E principalmente nesse sentido. A ressurreição apenas do corpo é secundária, mas a ressurreição espiritual. Nós estamos cantando aí reviver. Quantos de nós precisamos reviver nessa noite? Quantos de nós precisamos acordar para a fé verdadeira? Quantos de nós precisamos hoje tomar uma atitude transformadora? Olhe para trás na sua vida. O que você mudou diante de Deus? Muitos de nós estamos aqui mortos, mas Cristo pode ressuscitar a nossa fé. Deus pode ressuscitar a nossa fé. Deus pode mostrar para nós a fé verdadeira. Hoje é a tua oportunidade. Hoje é o dia de você reviver. Hoje é o dia de você entender: eu não quero viver nessa fé superficial. Eu não quero viver nessa fé que não tem mudança de vida, que não tem transformação de vida, que não me leva a lugar nenhum. Hoje é o dia. Hoje é o tempo. Essa é a hora. Até quando? Essa é a fé que nós aprendemos com os apóstolos e que nós estamos aprendendo no livro de Romanos com o pastor. Essa é a fé que Deus nos ensina. O justo sim viverá pela fé. E por essa fé, ele fará obras de justiça no mundo. Ele fará obras em santidade no mundo. O justo viverá pela fé. E a pergunta, para a gente finalizar, novamente: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Queridos, aonde a sua fé está te levando? A sua fé é a fé verdadeira ou a sua fé é uma fé superficial? A sua fé é uma fé correta diante de Deus ou uma fé mentirosa, fingida? Será que a sua fé tem proveito?